saudações a todos. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. Eu queria primeiramente convidar a todos para rezarmos uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a partir de agora, já deveria ter feito do início, iremos sempre iniciar nossas aulas com uma breve oração, em especial uma Ave Maria, para que Nossa Senhora passe na frente de todo o nosso curso. Bem, hoje veremos a última parte do capítulo, A Salvação Vem dos Judeus, e hoje veremos em especial sobre os 7 diáconos, os primeiros diáconos da igreja. Em especial, claro, vemos aí a história de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, e também do diácono Filipe, que pregou para um eunuco, e também veremos, no caso, aqui também de São Tiago, o Maior, o seu martírio. Assim como Santo Estevão foi martirizado, São Tiago também foi martirizado. Então, estejam aqui comigo nessa aula e aproveitem bastante. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os primeiros cristãos, mesmo com toda a perseguição, com os martírios, eles não deixaram de falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixaram de falar sobre a Boa Nova. E com o passar do tempo, a igreja primitiva foi se afastando cada vez mais dos costumes judaicos. Mas no início, eles estavam tão ligados ao judaísmo que inclusive guardava, por exemplo, o sábado. Daniel Hopes, nessa parte do primeiro capítulo, ele começa dizendo o seguinte: o desenvolvimento da comunidade cristã não tardaria em suscitar problemas. Em primeiro lugar, o das relações com o mundo judaico, de que ela fazia parte. E ele continua dizendo: como já tivemos ocasião de ver, os primeiros fiéis do Cristo não se colocavam mais da obediência à Torá. Não tinha dito Jesus que não viera tirar a lei aos profetas, mas consumá-los? Não tinha afirmado que não passaria um jota ou um tio da lei? Como vemos dentro desse capítulo, e também lendo as Sagradas Escrituras, vemos que os cristãos primitivos, eles eram tão cumpridores da lei, mais do que os judeus, por exemplo, do Sinédrio, os judeus que são fariseus ou saduceus, porque eles cumpriam a lei na essência, diferente dos outros que cumpriam a lei de uma forma, podemos dizer assim, até a palavra farisaica mesmo, né? Apenas externa. Não, para eles era uma coisa natural cumprir a lei. Eles estavam enraigados em Jesus Cristo, na caridade. Por isso que cumpriam a lei de forma tão perfeita. E até porque a realização do reino messiânico exaltava suas almas e fazia com que eles se aproximassem mais de Deus. No entanto, começava a desenhar-se insensivelmente uma fenda entre eles e os outros israelitas, sem que o procurassem, simplesmente porque viviam Jesus. A sua existência iria diferenciá-los na prática daqueles que não criam nele. Assim, por exemplo, a festa ritual do Shabat, destinada unicamente à oração, celebrava-se todos os sábados. Sabemos que os primeiros fiéis a observavam da mesma forma que os judeus, mas ao mesmo tempo aparecia-lhes uma outra festa, a do Dia do Senhor, em que se comemorava a ressurreição. Sabemos que Nosso Senhor ressuscitou no domingo. Na Epístola de São Paulo, por exemplo, capítulo 1, de 1 Coríntios, capítulo 16, aliás, versículo 2, e nos Atos, também capítulo 20, versículo 7. E também no texto não canônico chamado Carta de Barnabé, que data aproximadamente do ano 132, encontra-se a prova de que este primeiro dia da semana
era a festa cristã. Daí resultou uma rivalidade entre estes dois dias, igualmente santos. E pouco a pouco, o domingo foi prevalecendo. Bom, além do domingo, havia algumas outras diferenças em relação a algumas festividades da semana dos judeus e dos cristãos. Por exemplo, os judeus jejuavam às quintas-feiras e os cristãos preferiam jejuar às sextas, que é o dia da paixão, em que o esposo lhe fora tirado, como por exemplo quando os judeus chegaram, os fariseus e outros chegaram perguntando por que os seus discípulos não jejuavam. Ele disse: quando for tirado o esposo, eles jejuarão, falando justamente da sexta-feira da paixão. A tradição dos fariseus era mais austera e, além, eles jejuavam também em outro dia, por exemplo, na segunda-feira. E os cristãos adotaram a quarta como o segundo dia de expiação, o dia em que começara a paixão. A substituição das práticas antigas pelas novas não se completou senão a partir do século II. Nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, bem como na Didaquê, que é o primeiro catecismo, isto é, antes de 150, do ano 150, encontra-se ainda a prova da oposição entre o domingo e o Shabat. Foi por meio de situações como essa que os primeiros cristãos passaram a tomar consciência de si próprios e a revelar-se nitidamente diferente dos outros judeus. No século II, São Justino apresenta o judeu Trifão pronunciando estas palavras, que bem revelam o estado de espírito anticristão por excelência. Diz o seguinte Trifão: sabemos perfeitamente que as Escrituras anunciam o Messias, sofredor, que voltará em glória para receber o reinado eterno sobre o universo. Prova-lhes, porém, que ele deva ser crucificado, que deva passar por essa morte de vergonha e infâmia, morte amaldiçoada pela lei, porque nós nem sequer chegamos a conceber tal coisa. Então, como vemos, o conflito era fatal. Portanto, e o livro dos Atos, logo nos primeiros capítulos, por exemplo, capítulo 3 e 4, relata-nos um episódio revelador. Pouco tempo depois de Pentecostes, Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona. Já tinham passado o pátio dos pagãos, onde qualquer um podia entrar, mesmo que não estivesse circuncidado, e tinham atravessado a ruidosa aglomeração das mesas e cambistas, de negociantes, de animais, para os sacrifícios de curiosos e de transeuntes. No momento em que iam subindo a escadaria, que conduzia ao recinto do tabernáculo, um paralítico pediu-lhe esmola. Não tenho ouro nem prata, respondeu São Pedro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso está contido no Ato, capítulo 3, versículo 6. Por conta disso, eles foram presos. Mais adiante, houve uma segunda prisão também. E vamos aqui o que diz Daniel Rupes. Assim se define uma posição cada vez mais acirrada entre os judeus da Torá e os judeus da cruz. Dentro em breve, a relativa mansidão dos chefes de Israel cessará e dará lugar a uma crescente severidade. Pedro e João hão de verificá-lo quando, tendo recomeçado a pregar a boa nova, foram novamente presos, e desta vez foram açoitados. Por um lado, as autoridades de Jerusalém e dos demais lugares procurarão lutar, por todos os meios ao seu alcance, contra a propagação da nova mensagem. Por outro, os que são fiéis à doutrina do Mestre recusar-se-ão a ocultar a luz debaixo do alqueire. Não poderão deixar de falar. Quanto mais os perseguiam, maior será a sua força e audácia, pois sempre hão de considerar-se felizes por terem sido dignos de padecer ultrajes pelo nome de Jesus Cristo. A palavra semeada fora de Jerusalém. A expansão do cristianismo começou logo após a sua fundação e nunca mais parou. Este é um dos traços mais surpreendentes de toda a sua história. A Igreja não é uma entidade petrificada,
definida e delimitada, de uma vez para sempre. É uma força viva que progride, uma realidade humana que se desenvolve na sociedade segundo uma lei que chamaríamos orgânica. Tal o modo como sabe adaptar-se às circunstâncias, utilizar para os seus fins as condições de lugar e tempo, tornar-se prudente na sua audácia e lentamente persuasiva mesmo nas rupturas que provoca, sem nunca perder de vista o seu fim único, que é o estabelecimento do reino de Deus. A primeira expansão teve lugar no apertado Marco de Jerusalém, mas pela própria força das coisas, em breve ultrapassou esses limites e estendeu-se por toda a Palestina e suas imediações. Por exemplo, a primeira diáspora dos judeus, quando os judeus se espalharam por todo o mundo. Mas tem um fator que contribuiu bastante para a evangelização dos primeiros povos ao cristianismo. Por ocasião das diversas festas rituais, os judeus piedosos partiam para Jerusalém. A Páscoa, principalmente, atraía à cidade de Davi multidões que podemos comparar às que hoje afluem aos grandes centros de peregrinação cristã ou às que afluem a Meca, por exemplo, do islamismo. O escritor Flávio Josefo assevera que em certos anos foram imolados 255.600 carneiros, a razão de uma vítima por cada 10 peregrinos. Aí a gente dá para contar mais ou menos quantos eram os peregrinos que iam a Jerusalém. Isso corresponderia a uma maré humana de mais de 2 milhões de almas, vindos de todos os recantos da Palestina. Estes piedosos visitantes, uma vez acabada a festa, regressavam às suas cidades, salmodiando os versículos dos hinos. O Eterno vela sobre a nossa partida. Ele protege o nosso regresso. O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. Chegados a casa, contava evidentemente aos seus conterrâneos o que tinham sabido na cidade santa, já que estes, menos favorecidos, podemos dizer assim, não tinham tido a sorte de pisar os átrios sagrados. Bem, um outro fator, além das festas judaicas que traziam muitos peregrinos, os judeus naquela época equivaleriam mais ou menos a um número de 1,5 milhão, que aí podemos dizer que 3% da população mundial daquele tempo, porque naquele tempo a população mundial equivaleria mais ou menos a 55 milhões de habitantes. Então, a diáspora, as festas judaicas, tudo isso contribuiu para a evangelização dos primeiros cristãos. Bom, este fluxo humano incessantemente renovado, este vai e vem contínuo que é preciso ter em conta para tentar compreender a rapidez da semeadura evangélica. Por exemplo, amanhã as colônias da diáspora, onde acolheu os fiéis de Cristo, perseguidos em Jerusalém. A gente vê algumas comunidades que estavam em outros lugares, judaicas que se converteram ao cristianismo, acolheram aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos em Jerusalém, por exemplo. Ou os missionários em visita, como aconteceu várias vezes, São Paulo, São Pedro, entre outros, foram visitar algumas novas comunidades cristãs. Mas logo que Jesus morreu, a notícia do seu destino foi levada pelos peregrinos através do mundo. Alguns em Jerusalém afirmam que chegou o Messias, e isto repetia-se tanto no bairro judeu de Faro como nas ruas estreitas de Trastevere. O Espírito de Deus tinha soprado e semeado o grão. Helenistas e judaizantes. Em breve, a expansão espontânea do cristianismo vai deparar com a nova dificuldade. Já não se tratará de lutar contra a desconfiança mordaz dos adversários, mas de decidir entre duas tendências, que parecerão igualmente respeitáveis, no seio da comunidade primitiva, com todos os riscos de uma dissensão e de uma cisão que tal escolha comporta. Em Jerusalém, por exemplo, cresceu o número dos fiéis vindos da diáspora, por toda a parte do império,
Formaram-se núcleos de cristãos no interior dos bairros judaicos, e este fato vai suscitar graves problemas teóricos e práticos, de cuja solução dependerá em grande medida o futuro da Igreja e da fé. Era sobretudo nas comunidades da diáspora que se manifestava essa tendência universalista. Em Jerusalém, por exemplo, era algo excepcional. A respeito do sapientíssimo Rabi Gamaliel, um dos mais ilustres doutores da lei. Comentava-se com escândalo que aprendera o grego, que convivia com pagãos e que chegara até o extremo de mergulhar como se fosse uma simples piscina, na água dos banhos dedicados ao ídolo Afrodite. Nas colônias, pelo contrário, permanecendo embora unido ao templo por laços sólidos, o judaísmo sofrera no decorrer dos séculos uma lenta transformação. Ocorrera uma abertura de espírito. Falava-se a língua nova, o grego, necessário para os negócios, a ponto de se esquecer o arameu dos antepassados e de não se usar o hebreu senão como língua litúrgica. Como, por exemplo, a Igreja utiliza o latim na sua liturgia. A civilização pagã oferecera a esses judeus dispersos as suas tentações e o seu encanto, mas também as suas oportunidades de enriquecimento espiritual. Já não era para eles apenas o reino do demônio, pelo contrário, à parte, alguns apóstatas que haviam sucumbido de corpo e alma à maioria dos fiéis da lei pensavam em trazer os pagãos para Yahvé. O lugar em que melhor se desenvolveu essa tendência foi Alexandria do Egito. Sabemos, por exemplo, da grande biblioteca de Alexandria, em contato com o que o mundo helênico tinha de mais sutil e refinado. A enorme colônia judaica dessa metrópole germinara em estranhas plantas espirituais, enraizadas ainda no solo da tradição mosaica, mas erguendo os seus caules em pleno céu grego. Ali, ao dizer de uma tradição mais simbólica do que histórica, o faraó Lagida Ptolomeu II mandara traduzir os livros santos de Israel por uma comissão de 70 sábios, e as respectivas versões, concluídas todas simultaneamente, ao cabo, por exemplo, de 70 dias, tinham coincidido miraculosamente. Constituiu assim a Septuaginta. Alguns dizem 72, outros 70 sábios. Então, o 70, a versão do 70, cujo texto há de espalhar-se por toda parte. Lá pontificara também uma escola de exegetas judeus, que procuravam no Pentateuco a resposta para todos os graves problemas da filosofia grega, e que viam nos heróis do Antigo Testamento os símbolos encarnados da razão, da sabedoria e das virtudes que Platão e os estoicos já haviam definido. E lá vivia sobretudo o grande rabino Filon, que foi contemporâneo de Cristo. Ele nascera por volta do ano 20 a.C. Era um judeu fiel e devotado à causa de sua nação, a ponto de arriscar por ela a sua vida. Mas, interessante que ao mesmo tempo, imbuído de doutrinas das ideias segundo Platão. Ele dizia, o muito santo Platão. Interessante que no cristianismo primitivo, os primeiros cristãos que foram falar de filosofia, eles pegaram a doutrina mais de Platão do que de Aristóteles. São Tomás de Aquino, que mais adiante vai ver, quando vermos a igreja na Idade Média, iremos verificar bem isso. Bem, uma das coisas também que Filon gostava era do simbolismo pitagórico dos números, da teoria estoica das causas finais. Procurava conscientemente utilizar a cultura grega e colocá-la a serviço de sua fé. A corrente universalista trazia consigo uma consequência normal: o proselitismo. Moderadamente na Palestina, mas muito ativamente na diáspora, atraíram-se as almas para o culto do verdadeiro Deus. Se dermos crédito a Flávio Joséfo, eram muitos os que observavam zelosamente as práticas judaicas,
o descanso semanal, os jejuns, o acender das lâmpadas e até os usos relativos à alimentação. Vê-se nos evangelhos alguns desses prosélitos, desses que temem a Deus, como por exemplo o centurião de Cafarnaum. Mas a expansão do judaísmo não se realizava sem dificuldades e resistências. Os espíritos rigoristas desconfiavam dos convertidos. E por outro lado, a todos os que queriam tornar-se verdadeiros filhos de Javé, era imposto o rito da circuncisão, que, como vimos, foi um dos primeiros concílios para decidir se continuava com a circuncisão, sim ou não, diante do qual muitos recuavam, confinada entre um exclusivismo, aliás, que se tornara cada vez mais violento, até chegar à catástrofe da guerra judaica, e um universalismo respeitável, mas que não ousava ir até o fim e afirmar que já havia nem circuncisão nem incircuncisão. A consciência judaica parecia balançar num equilíbrio instável, desprovido de bases sólidas. Bom, nas comunidades nascidas de Jesus Cristo, logo se verificou o mesmo dilema entre o helenismo e o judaísmo, transposto para o plano do cristianismo. Mas os elementos em choque pareciam menos claros, pois o que ressoa ao longo de todo o Evangelho é o grande grito libertador que chama todos os homens, sem distinção de origem, para os caminhos da conversão e da salvação. A lição fundamentada era a que Jesus dera aos apóstolos, alguns dias após a ressurreição: ide e instruir todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo quanto vos mandei. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Então, como vemos, nunca Jesus ensinara coisa alguma que justificasse o isolamento, o particularismo ou, de repente, um egoísmo sagrado. Os 7 diáconos e o martírio de Santo Estevão. No Atos dos Apóstolos é narrado um episódio interessante em que, por exemplo, algumas viúvas acharam que a distribuição entre a comunidade estava sendo injusta e procuraram com isso os apóstolos. Os apóstolos viram que eles não podiam ficar cuidando da evangelização e ao mesmo tempo desses assuntos particulares. Então eles nomearam alguns homens prudentes, que foram os primeiros diáconos da igreja. E esses diáconos eram Estevão, Filipe, Procor, Nicanor, Timon, Pérnimas e Nicolau. Nicolau era um prosélito de Antioquia, isto é, um grego convertido. Bom, é interessante aqui salientar, em especial, Santo Estevão. Foi um dos primeiros que deram a vida pelo cristianismo. Santo Estevão, como sabemos, estava pregando e vários judeus cercaram. E quiseram apedrejar Estevão. Quando eles estavam para apedrejar Santo Estevão, esse, entrando em êxtase, fez um belo discurso. E nesse discurso ele era cheio de rigor e de força, raciocínio, ligando a mensagem de Cristo a tudo o que anuncia nas Escrituras e revelando-a como a conclusão necessária destas. Mas, acima de tudo, o discurso é belo também pela sua altivez. Estão as acusações contra a nação predestinada, mais infiel, e termina o seu longo arrazoado, podemos dizer assim, apologético, com estas palavras: duros de cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos,
Vós sempre resististes ao Espírito Santo, como os vossos pais procederam, assim também vós. Que profeta os vossos pais não perseguiram, mataram, os que prediziam a vinda do justo, de quem agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos, e não aguardastes. Era demasiado, os judeus vociferavam perante a provocação. Estevão sabe perfeitamente qual é a sorte que o espera. Vê antecipadamente os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Assim dizem: blasfêmia, blasfêmia. Exasperados, precipitam-se sobre ele e arrastam-no para fora da cidade. O procurador romano nada saberá dessa condenação, a morte completamente ilegal, e seja como for, já nada poderá fazer, lembrando que os judeus não podiam matar ninguém, como, por exemplo, quando eles foram a Pilatos pedir a morte de Cristo. O ímpio receberá a pena dos blasfemos, a lapidação. As pedras voam e atingem o diácono, que ora ao Senhor e lhe suplica que perdoe os seus carrascos. A um canto, um jovem estudante fariseu acompanha a cena com um rito na face. Seu nome é Saulo, e encontra-se ali para guardar as roupas dos verdugos. Segundo alguns, aquele que guarda as roupas daqueles que estão apedrejando é geralmente o líder do grupo. E ele fica guardando as roupas e também vendo se vem alguém. Por exemplo, se vem alguém, no caso, para defender aquele, então eles parariam o apedrejamento. Então é sinal de que São Paulo é possível que ele tenha sido o líder daquela rebelião. Vede, dissera Jesus, eis que vos envio profetas, sábios e doutores. Deles matareis e crucificareis uns, e açoitareis outros em vossas sinagogas. Persegui-lo-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra. Em verdade vos digo, tudo isto virá sobre essa geração. Está contido em Mateus 23, 34, 36. Bem, então como vimos, 30 anos mais tarde, quando Jerusalém se tornar a casa deserta, predita por Cristo, a morte do primeiro mártir terá sido resgatada por uma imensidade de dor, mas terá contribuído poderosamente para espalhar a boa nova, dando ao cristianismo o primeiro dos testemunhos assinalados com sangue. Lembrando que a palavra martírio significa fé. Então, como diz o ditado, ninguém pode ser maior que o mestre. E também, se queremos seguir a Cristo, devemos segui-lo também até o martírio. O trabalho de São Pedro e do diácono Felipe. A perseguição que se desencadeou com a execução de Estevão não paralisou o apostolado cristão. Alguns varões piedosos sepultaram Estevão com grandes sinais de luto. Isso vemos em Atos 8, versículo 2. O que prova que não era ainda tão grande o medo aos judeus. Os helenistas, mais especialmente visados, abandonaram a cidade santa e procuraram um asilo provisório, nas suas regiões de origem. Deste modo, o que deveria ter destruído a propaganda cristã, acabou por favorecê-la consideravelmente. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Dissera Jesus a seus fiéis, e a profecia do ressuscitado ia se realizando cada vez mais. Os diáconos parecem ter desempenhado um papel importante nesta expansão do Evangelho, para fora dos estreitos limites de Jerusalém. Há, sobretudo, um Filipe, cuja ação e métodos emergem claramente na narrativa dos Atos. Em contínuo movimento plenamente disponível à ação do Espírito, e sabendo aproveitar todas as circunstâncias, ele é um grande propagandista admirável, como desejaria, por exemplo, qualquer empresa humana.
um desses pioneiros que desbrava um terreno e plantam nele as primeiras tendas, até que venham outros, mais amadurecidos, para explorar suas conquistas e erguer as construções definitivas. Vemo-lo, por exemplo, dirigir-se inicialmente à região dos samaritanos. Nessa região ele foi bem sucedido. A multidão unânime ouvia atentamente Filipe o que ele lhe dizia. Houve alguns milagres que lhe balizaram a pregação, pois muitos espíritos impuros saíam gritando em altas vozes e muitos paralíticos e coxos eram curados, o que foi causa de grande alegria naquela cidade. Lembremos o que Jesus dissera à samaritana, lá junto do monte Garizim. Chegada é a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está contido no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo do 21 ao 23. E como vemos pela história, o batismo dos samaritanos ia realizando essa profecia, pois cada vez mais adeptos abraçavam o cristianismo. Bom, depois, mais adiante, no próprio livro dos Atos, Atos capítulo 8, versículo 26, tornamos a encontrar Filipe na estrada de Gaza, em direção a Saron, e ao país dos filisteus, para onde se dirigiu por ordem do anjo do Senhor. Mesmo durante o percurso, não perde de vista a sua missão, que é levar a palavra e semeá-la aos quatro ventos. Tendo subido a carruagem de um viajante benévolo, notou que o amável condutor, um eunuco etíope, oficial de Candace, rainha do país de Messer, no Sudão, lia apaixonadamente os textos sagrados de Israel. Ofereceu-se para explicar-lhe o sentido dessas passagens. Comentou-lhe, com ardor, o célebre texto em que Isaías profetiza a vinda do Messias sofredor, e soube ser tão persuasivo que o viajante se converteu de ato contínuo. Pediu para ser batizado ali mesmo e recebeu a água santa à beira da própria estrada. Nunca demasiado cedo ou inoportuno quando se trata de ganhar uma alma para Cristo. Filipe chega depois por Asdod, a Cesareia, onde se instala e onde ilumina toda a região com o anúncio da Boa Nova. Voltaremos depois a vê-lo ainda lá, estabelecido como por ali passar São Paulo. Quando por ali passar São Paulo. Já havia, pois, comunidades cristãs fundadas a oeste e a norte da Palestina. E novamente São Pedro vai inspecioná-las. Entra em contato com os recém-convertidos. Pedro permanece entre eles e fortifica-os na fé. 2 milagres realizados em terra de filisteus contribui poderosamente para aumentar a irradiação da nova crença. A cura de um paralítico em Lida e a ressurreição de uma mulher em Jope. Assim a fé começa a sair dos meios helenistas para atingir as próprias almas estrangeiras. E é então que ocorre um episódio que, em certo sentido, pôs em jogo todo o futuro da Igreja. Como sabemos, Pedro teve uma visão quando estava em oração no terraço de sua casa. Ele entrou em êxtase e viu no céu aberto sobre uma grande toalha, viu serem apresentados todos os tipos de iguarias. E ele, convidado a prová-las, ainda que houvesse entre os alimentos carnes impuras, que não tinham sido legalmente tributadas e purificadas. A sua alma de judeu fiel revoltou-se com a oferta tentadora, mas fez-se então ouvir por 3 vezes uma voz que lhe mandara pôr de lado os preceitos sobre as purificações legais e obedecer somente a Deus. Lembremos o que diz nessa passagem, né? Que Deus torna impuro, não diga que é impuro. As leis sobre a pureza e impureza dos alimentos, tais como a Torá as formulava, podem parecer-nos de medíocre importância, por exemplo, nesses tempos atuais, mas não era para um israelita de então.
O mais humilde dos crentes, como os 7 irmãos mártires do segundo livro dos Macabeus, preferia morrer a transgredi-las. Pedro via-se, pois, mergulhado numa grande agitação interior, quando os mensageiros de Cornélio bateram à sua porta. Foi com eles a Cesareia e encontrou-se com o centurião, que lhe relatou a sua própria visão. Subitamente fez-se a luz do espírito do apóstolo. Compreendeu o que Deus tinha querido dizer-lhe no seu estranho êxtase. Era preciso ultrapassar certos preceitos legais judaicos, que resultavam unicamente da letra, e submeter-se ao espírito. Este pagão de boa vontade, que queria conhecer Cristo, era impuro aos olhos da Torá, e todo aquele que sentasse à sua mesa ficaria manchado. E, no entanto, o que Deus esperava de Pedro era o que o acolhesse, o batizasse e fizesse dele um cristão. E ele, Pedro no caso, intranquilo com a decisão a tomar, hesitava cada vez mais. Mas nesse momento produziu-se um fenômeno sobrenatural. Um pequeno Pentecostes. O Espírito Santo desceu de maneira visível sobre os presentes. E Pedro, docilmente, lançando-se talvez sem o saber no caminho que será o do triunfo da igreja, batiza Cornélio e toda a sua casa, deixando de lado as observâncias judaicas e ultrapassando a lei de um só golpe. Herodes Agripa, o perseguidor. Nas coisas humanas acontece frequentemente que no exato momento em que se impõe uma mudança de orientação, certas circunstâncias estranhas à vontade provocam a decisão necessária e constrange o espírito a romper com os processos antigos. É assim, por exemplo, que na vida das nações a política externa pesa sobre a política interna, com uma força às vezes decisiva. Para a primitiva comunidade cristã, o difícil problema de escolha entre as duas tendências, a que vimos aludindo, dará um passo decisivo, porque os acontecimentos exteriores irão constrangê-la a preparar o futuro, na própria hora em que os alicerces do passado estarão a ponto de ruir. Herodes Agripa pôs-se a maltratar os membros da igreja, matou a espada Tiago, irmão de João. Trata-se do filho de Zebedeu, de quem tantas vezes se fala nos evangelhos. Pela primeira vez aqui vemos um apóstolo, um dos 12. Dava o seu testemunho de sangue. Eusébio, segundo Clemente de Alexandria, conta que esse martírio deu origem a um belo episódio, como tantos outros que ocorreram depois dos tempos heróicos das grandes perseguições. O denunciante de Tiago, ao sustentar a acusação perante o tribunal, ficou de tal modo impressionado com a coragem do apóstolo que se converteu ali mesmo e se declarou cristão. Conduzido ao suplício com a sua vítima, suplicou-lhe que lhe perdoasse. Tiago refletiu um instante e disse: "A paz seja contigo", e o abraçou. O próprio Pedro foi também preso na mesma ocasião. A sua importância na comunidade devia ser notória, porque o rodearam da vigilância mais cuidadosa. Na prisão, ele era guardado por 4 grupos de 4 soldados cada um, que se revezavam por turnos, à espera de poderem julgá-lo logo que terminassem as festas da Páscoa. Mas Deus reservava o príncipe dos apóstolos para outras tarefas. Na noite anterior ao dia fixado por Herodes para o seu julgamento, Pedro, amarrado com 2 correntes, dormia entre 2 soldados, enquanto outros 2, diante da porta, guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e a cela ficou inundada de luz. O anjo acordou Pedro. "Levanta-te depressa." E as correntes caíram-lhe das mãos. Aturdido, pensando que estava sonhando, Pedro depressa se viu do lado de fora, depois de ter passado a pesada porta de ferro, que se abriu por si mesma. Estava livre e o anjo o deixou. Por que motivo e para que fins Deus libertou milagrosamente o seu servidor? Bem, os Atos dizem-nos apenas que Pedro foi para outro lugar, mas a sequência da história cristã
permite-nos compreender melhor o sentido do episódio. A palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Longe de amortecer, a expansão da igreja, a perseguição de Herodes, ajudou-a. Mais seria do que as precedentes. Obrigou os cristãos a abandonarem a cidade santa e a irem procurar asilo em outros lugares. De um momento para outro, a sementeira expande-se. Uma das comunidades cristãs do exterior vai abrigar grande número de fugitivos e assumir uma situação primordial. Antioquia, para onde, segundo a tradição, se dirigiu o próprio Pedro. Ora, Antioquia, cidade grega, universalista por natureza, que substituiria Jerusalém como capital da nova fé, deveria forçosamente arrastar essa fé no sentido em que ela já era levada. Este fato, que é de uma extrema importância histórica, manifestar-se-á claramente no dia em que a cidade santa de Davi cair sobre os golpes dos conquistadores romanos. Antioquia, capital da província romana da Síria, Antioquia era então uma das primeiras cidades do Império, a terceira ou quarta em importância. Depois que um dos reis Seleucidas a fundara, no ano 300 antes da nossa era, nenhum dos seus descendentes deixara de aumentá-la e de embelezá-la. A sua muralha fortificada estendia-se pela planície, numa área aproximada de 60 hectares, e subia depois pelas vertentes do Sílpio, onde, sobre as encostas avermelhadas, se escalonavam o branco amontoado das casas com terraços, os jardins eriçados de ciprestes e de bucho, e os templos de Pan, de Afrodite e de Esculápio. Situada no extremo dos desfiladeiros por onde desliza o Orontes, através do Monte Amano, conforme a lenda, às pegadas do gigante Tifão que fugia da cólera de Zeus, Antioquia era uma cidade encruzilhada, de ponte e de fundo estuário. Os camelos do deserto, vindos de Baalbec, de Palmira ou da Mesopotâmia, traziam para suas docas imensas quantidades de mercadorias, que eram embarcadas no vizinho porto de Seleucia, o mesmo no próprio cais da cidade, e navios de todo o império, riquíssima, cosmopolita, medianamente dissoluta, como a maioria das cidades helênicas. Eram desses lugares de encontro, de misturas e de sincretismo, como havia tantos no Oriente. A colônia judaica era ali antiga e numerosa. O escritor Flávio Joséfo fala de 50.000 almas, a quinta ou sexta parte da cidade, isto é, um bairro inteiro. Comerciantes, estes israelitas, falavam a língua grega, viviam como os gregos, mas perseveravam a sua fé. Reuniam-se nas suas 4 sinagogas e resolviam os litígios entre eles sob a direção de um ancião, o Alabarca. Nesta comunidade judaica da diáspora, semelhante a tantas outras, a fé cristã fora semeada havia já muito tempo. Aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A mais antiga tradição da Igreja Católica, tal como é sublinhada pela celebração a 22 de fevereiro da festa da Cátedra de São Pedro em Antioquia, associa ao desenvolvimento desta comunidade a recordação formal do Príncipe dos Apóstolos. A permanência de Pedro em Antioquia é certa. Vemos isso, por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Teremos de admitir que no dia seguinte ao da perseguição de Herodes Agripa, ele se foi instalar nas margens do Orontes e transferiu realmente a sua sede
de uma cidade para outra. Jerusalém, Antioquia e Roma, essas teriam sido as 3 etapas pelas quais passou o cristianismo. Desde a pequena e fechada comunidade da Cidade Santa até o universalismo da Cátedra Petri, ou seja, da Cátedra de Pedro. Seja como for, maravilhosamente situada para que a palavra se projetasse em todas as direções, a gente vê aqui algo estrategicamente conveniente para a expansão do cristianismo. Antioquia foi desempenhar um papel fundamental no momento em que se torna necessário ampliar a propaganda cristã. A irradiação proveniente de Jerusalém era suficiente para que o evangelho chegasse a Samaria e ao Sarón. No futuro seria preciso partir para o assalto do mundo helênico, e de lá se atingiria Roma. Antioquia, o novo centro da Igreja Universal, manterá durante muito tempo inúmeras relações com Jerusalém. E quando a fome se alastrar pela Palestina, serão os cristãos da Síria que organizarão os socorros para os seus irmãos. Mas essas relações não são mais do que relações de amizade e de respeitosa fidelidade. Daí por diante o cristianismo volta-se para horizontes mais vastos do que os da terra prometida. Jerusalém pode desaparecer, porque os caminhos do Senhor estão já preparados. O fim de Jerusalém. Enquanto a nova fé se prepara para espalhar pelo mundo uma luz incomparável, na Palestina tem-se a impressão de que o seu desenvolvimento está paralisado. A partir dos anos 50, já não se vê na Terra Santa a animação entusiástica dos primeiros tempos. As comunidades primitivas agora parecem vegetar na sombra, e mesmo a de Jerusalém já não brilha com um fulgor tão vivo. O orgulho judaico teria sido um obstáculo intransponível? Neste período vemo-lo tornar-se ainda mais duro e exaltar-se até a paixão. Predominam pouco a pouco em Israel as tendências extremistas, especialmente a dos zelotes, fariseus ferrenhos, dos quais Flávio Joséfo diz que tinham um amor fanático pela liberdade e não reconheciam outro senhor senão Deus. Havia entre eles uma seita revolucionária composta por cavaleiros de clava e punhal, os sicários, que por conta própria se tornara justiceira e repressiva. Pagãos, samaritanos ou judeus aristocratas, julgados cúmplices de Roma, eram as vítimas certas do seu terror expedito. Nesse povo, simultaneamente exasperado pela dominação romana e agitado por inúmeros sonhos, a violência não cessava de aumentar. Uma profecia ambígua encontra na Sagrada Escritura e que anunciava que nesse tempo um homem da sua raça dominaria o mundo, isto é, o messianismo compreendido às avessas. Tal foi, segundo Joséfo, a causa profunda do drama, em que Israel havia de sobraçar dentro em breve. Este estado de tensão do espírito judaico acentuou a oposição ao cristianismo. Explodiu um novo drama. Apesar da perseguição de Agripa, a Igreja de Jerusalém tinha continuado a viver, sempre dirigida por Tiago, o irmão do Senhor, que pelo seu iminente espírito de justiça era chamado Oblias, isto é, escudo do povo. Cerca de 20 anos mais tarde, por um motivo que nos é desconhecido, o ódio anticristão explodiu. O fato não teria tido nenhuma consequência prática, se o procurador romano, que depois da morte de Herodes Agripa I, tornara a instalar-se na Palestina, se encontrasse no seu posto na Torre Antonina, mas Festo morrera, e o seu sucessor, Albino, tardava em tomar posse do cargo. E aproveitaram-se disso. No ano 62, o sumo sacerdote Anás, filho daquele sob cujo pontificado Jesus fora crucificado, julgou-se suficientemente forte para dar cabo da seita cristã. Mandou prender Tiago e denunciou ao Sinédrio. Por Joséfo e pelo memorialista e historiador cristão Egésio, que escreveu em meados do século II, conhecemos os pormenores do drama.
fizeram Tiago subir ao pináculo do templo e ordenaram-lhe que renegasse Jesus. Perante a sua recusa, solenemente proclamada em termos semelhantes aos que Estevão utilizara, depenharam no lado alto. Como não tivesse morrido, apedrejaram-no, e finalmente, apesar de alguns protestos generosos, puseram termo à sua vida, com a pesada massa de um pisão. Foi uma execução ilegal, que valeu a Anás a deposição do sumo pontificado. A tomada de Jerusalém também contribuiu para exasperar ainda mais as relações entre cristãos e judeus. A partir desse momento, o antagonismo tornou-se manifesto. Tácito parece partir dessa presunção nas suas histórias, quando conta que num conselho de guerra realizado em 9 de agosto do ano 70, em que se discutiu a conveniência de destruir o templo, Tito evocou a luta de uma destas seitas contra outra, apesar de sua origem comum. Isso disse Tito. Foi então que, começando a compilar as tradições que serviram de base para a posterior redação do Talmude, os judeus deram vazão ao seu ódio contra os novos fiéis. Apóstatas e traidores, é o que eles diziam. Não só ninguém devia tirá-los de um poço, se lá caíssem, mas, pelo contrário, deviam atirá-los para dentro dele. E foi ainda a respeito deles que o Rabi Gamaliel, o segundo desse nome, e Samuel, o pequeno, introduziram por volta do ano 70 o versículo que ainda hoje se pode ler na célebre oração do Shemoné Esré, que diz o seguinte: pereçam num instante o Nazareno e o Menim, isto é, os cristãos. O primeiro sobressalto do mundo antigo perante o monoteísmo na Palestina acabara por destruir completamente toda a propaganda judaico-cristã. Mas as comunidades desta tendência sobreviveram no Império pelo menos mais 3 séculos. Santo Inácio de Antioquia porá em guarda os verdadeiros fiéis contra os observantes das práticas judaicas. Ele dizia o seguinte: seguir ainda hoje os princípios do judaísmo é o mesmo que confessar que não se recebeu a graça. Rejeitai o mau fermento, o fermento velho e azedo. E o autor da carta de Barnabé, indo ainda mais longe e adotando uma posição que desde os padres até Claudel, será muitas vezes a de inúmeros cristãos, sustentará que os únicos herdeiros da missão de Israel são os fiéis à nova lei, e que os judeus perderam, ele diz explicitamente, perderam o testamento que Moisés havia feito a seu favor. Isoladas, debruçadas sobre si mesmos, privadas das águas vivas do grande rio cristão, muitas dessas comunidades se deixarão contaminar e irão beber em fontes impuras. Aparecerão tendências suspeitas, desde a época de Simeão, e dentro em breve será por meio da história das heresias que se chegará a esses charcos, nascidos aquilo que tinha sido uma corrente tão pura. Haverá entre essas tendências os ebionitas, uma espécie de puritanos ferozes, que negarão a divindade de Cristo, o seu nascimento virginal, e sobretudo afirmarão que Jesus não foi justificado, a não ser porque aplicou estritamente a Torá. Haverá os mandeus, possivelmente um ramo saído das seitas essênias, dos quais subsistem uns poucos grupos no Baixo Tigre, e nos quais alguns autores têm pretendido ver os descendentes de João Batista. Embora o seu livro sagrado, a Resetter Ginza, muito posterior, nos esclareça mal sobre as suas doutrinas originais, haverá também os Elchassaitas ou Alexiitas, discípulos de um certo Elchassai ou Aleixo, que no reinado de Trajano pretendeu ter recebido de um anjo com a altura de 100 quilômetros a revelação de uma doutrina bizarra em que se juntam, na mais absurda amalgama, observâncias judaicas, dogmas cristãos e práticas de magia.
Todas essas divagações não terão qualquer influência sobre a verdadeira tradição judaica, nem por maioria de razão, sobre a Igreja. As suas ondas turvas serão recolhidas mais tarde, em maior ou menor proporção, pelo gnosticismo e pelo maniqueísmo. A salvação vem dos judeus. Aqui concluímos o capítulo que justamente diz a salvação vem dos judeus, com esse último subtítulo com o nome A Salvação vem dos Judeus. A gente pode afirmar o seguinte: a Igreja de Jerusalém, comunidade judaico-cristãs, não seria justo que as recordemos e lhe prestemos a nossa homenagem quando vão desaparecer nas areias da história? Os fiéis que nasceram ao pé do templo foram certamente muito dominados pela sua sombra. Não souberam ver onde estava a luz. E o seu doloroso destino põe de relevo uma lógica providencial, que tornava necessário seu malogro. Se o cristianismo os tivesse escutado, não passaria de uma pequena seita judaica, e talvez hoje se falasse dele como de uma simples curiosidade histórica, tal como os recabitas ou os essênios. Mas pode-se porventura esquecer a dedicação e a coragem que deram provas nas horas decisivas, quando o grão de mostarda mal acabava de germinar e a frágil planta tinha necessidade de ser defendida e amparada? Podemos menosprezar as figuras desses admiráveis fiéis da Torá, um Estevão e um Tiago, que derramaram o seu sangue israelita em testemunha à fé cristã? A salvação vem dos judeus. Foi através das primitivas comunidades da Palestina que se cumpriu a palavra do Messias, e foi por meio delas que se estabeleceram os laços da fidelidade. Foi por isso que a influência judaica sobre a igreja primitiva se manteve profunda. Quanto mais se estuda o cristianismo nas catacumbas, tanto mais se verifica que está ligado de mil maneiras ao judaísmo. Cada um dos 4 evangelhos conterá inúmeras citações ou alusões ao Antigo Testamento, numa média de 300 pelo menos. A liturgia e a oração cristãs, como teremos ocasião de ver, entrocarão diretamente nos usos religiosos da raça eleita. E quais serão os símbolos de que servirão essas comunidades cristãs, em que os antigos pagãos serão muito mais numerosos do que os judeus de origem? Nas paredes das catacumbas, por exemplo, será o Antigo Testamento, o livro hebreu, que multiplicará as suas imagens. Adão e Eva, Noé na arca, o sacrifício de Abraão, Jonas arrojado à praia ou Daniel na fossa dos leões. Este nexo é proclamado ainda hoje pela Igreja Católica e Romana, quando no Sábado Santo, depois da 4ª profecia, pede ao Todo-Poderoso que todos os povos do mundo se tornem filhos de Abraão e participem da dignidade do povo de Israel. Isso está na liturgia. Mas aquilo que se nos mostra hoje como uma legítima fidelidade e uma justa homenagem podia ter sido, naquela altura, um desvio perigoso e uma limitação. A fim de obedecer às ordens de Cristo e lançar-se na grande aventura universalista, era necessário que o cristianismo compreendesse que, para cumprir totalmente a lei, era indispensável ultrapassar-lhes os limites, na hora em que Jerusalém caía sobre os golpes de Tito, em que os judeus cristãos vinham fechar-se para eles o destino. Havia já muito tempo que estava feita a síntese criadora do passado e do futuro, e a Igreja tinha encontrado definitivamente o seu caminho. Mais do que a ninguém, esta obra deve-se a São Paulo.